Esse é o meu quadro de lives, toda semana, toda quinta-feira, o Chá de Equilíbrio Geronto comigo, com Larissa Viveiro. A gente fica aqui das 8h30 até as 9 para a gente poder falar sobre assuntos relacionados ao mundo do controle postural e também ao mundo da gerontologia, tá bom? Tô vendo que tem bastante gente entrando. Quem tiver aqui, ó, já coloca lá no aviãozinho para distribuir aí e compartilhar com mais pessoas. Quem tiver aqui no YouTube também, dá o seu like, seu joinha, já começa a me seguir. E aí, gente, pra quem não me conhece, né, é sempre bom reforçar, eu sou a Larissa Viveiro, sou fisioterapeuta, sou doutora em ciências e há 3 anos aí que eu venho desenvolvendo um trabalho aqui nas redes sociais para poder ajudar fisioterapeutas a se sentirem mais seguras, né, a se tornarem mais seguras para atender pacientes adultos e idosos com instabilidade postural e risco de quedas. Sou criadora do MNV, que é um método Larissa Viveiro de prevenção de quedas, e tô aí nesses últimos 3 anos ajudando o pessoal e compartilhando bastante conhecimento nessas áreas. Bom, sem mais delongas, hoje o tema que eu escolhi para a gente poder conversar foi sobre bases e superfícies no treino de equilíbrio para pessoas idosas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de saber o que são, né, as bases de apoio, a importância de saber o que são as superfícies e de que forma que a gente usa tudo isso no nosso dia a dia, tá? Hoje, eu tô até com o meu computador aqui do lado, eu não preparei nada para poder compartilhar na minha tela com vocês, então quem estiver acompanhando aqui no Instagram ou YouTube vai ter o mesmo nível aí de qualidade, tá bom? Então a gente vai começar falando um pouco, de forma bem simples e bem rápida, sobre o controle postural em si, tá? Então pra gente poder falar da importância da base de apoio, da importância das superfícies, diferentes superfícies, né? No treino de equilíbrio, a gente precisa retomar um pouquinho sobre o que é o controle postural. Eu não sei quem acompanhou durante a semana, eu falei um pouquinho sobre isso nos stories, porque as pessoas acham, né, que o equilíbrio é tudo, e não, o controle postural é tudo, vamos dizer, relacionado ao equilíbrio, tá? Então, o controle postural, ele é um sistema bastante complexo e ele envolve a interação de outros sistemas, tá? Então, do sistema musculoesquelético, são os sistemas motores, dos sistemas sensoriais, visão, somatosensorial, visual, somatosensorial e vestibular, e também ele usa de interações ali no sistema nervoso central para que a gente possa ter toda a interação de tudo isso, tá bom? Então, ele é um sistema complexo que envolve outros sistemas em prol de a gente se manter estável. Só que ele tem 2 objetivos principais e funcionais, que são a orientação em si, que se dá pela interação entre os sistemas sensoriais, tá bom? Que eu acabei de falar, sistema visual, somatosensorial e vestibular, e o outro objetivo, que é a estabilidade, que é o equilíbrio propriamente dito, tá? Então, os sistemas sensoriais, eles recebem informações, né? A gente tem receptores em todos esses sistemas, eles recebem essas informações vão lá para o sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, essas informações são comparadas para que a gente tenha algum tipo de resposta, tá? Então, essa orientação nada mais é do que ficar informando para o sistema nervoso central onde o nosso centro de massa está. Então lembra que o centro de massa, né, é aquele centro onde a gente tem toda a concentração da massa do nosso corpo. Então o que esses sistemas sensoriais fazem é ficar informando lá para o sistema nervoso central onde está esse centro de massa. Então quando a gente está se movimentando, a gente vai ter essas informações subindo o tempo todo. E aí, lá no nosso sistema nervoso central, a gente capta essas informações, compara e a gente decide, né? Nosso sistema lá decide se a gente precisa fazer alguma coisa ou não para poder restabelecer o nosso equilíbrio ou não. De forma grosseira, o equilíbrio ele pode ser definido como essa capacidade do nosso corpo de manter a nossa base de apoio, ou o nosso centro de massa dentro da nossa base de apoio, que são os nossos pés. De modo grosseiro seria isso,
tá? Então, quando os sistemas sensoriais mandam essas informações, né, lá para o sistema nervoso central, ele capta e fala, ó, o centro de massa tá assim, tá assado, agora você precisa fazer alguma coisa para poder restabelecer e continuar dentro dessa base de apoio. Então, quando a gente tem alguma ameaça ou a gente tem alguma perturbação inesperada, a gente precisa sair dessa base de apoio muitas vezes. Ou a gente capta outros ajustes ali, outras estratégias que não sejam sair da base de apoio, mas a gente precisa continuar tendo algum tipo de contração específica, tá? Não vou entrar em detalhes nessa questão porque não é o tema da nossa live e a gente poderia fazer uma outra live só para falar dos ajustes e tudo mais, mas eu vou me ater aqui à base de apoio, só pra gente retomar um pouquinho sobre que o equilíbrio é um dos objetivos ali do controle postural, que é o todo em si, tá bom? Então, a gente tem diversos tipos de base, né? A base de apoio em si são os nossos pés. E aí, no treino de equilíbrio, nas avaliações, a gente conhece outras posições ali da base de apoio, que são bastante conhecidas, que a gente tem o seguinte, a base de apoio em Romberg, que é quando a gente tem os dois pés juntos, tá? Gente, eu tive um probleminha aqui só na transmissão do YouTube e vou ter que encerrar lá a transmissão. Mas aí eu pego o vídeo que a gente tem daqui, tá, no Instagram e passo pra lá. Isso que dá, né, gente, vou fazer um parênteses, a gente não ter equipe, você ser a sua equipe, você fazer tudo é o que acontece ao vivo. Mas voltando à base de apoio, a gente tem o seguinte, né, quando a gente tem os dois pés juntos, a gente tem uma posição de Romberg. O que a gente faz quando a gente junta os dois pés? A gente reduz essa base, né? Uma outra base bastante conhecida é a base semi-tandem. Então, Romberg, a gente tem aqui os dois pés juntos, semi-tandem é quando a gente tem esse posicionamento, tá? É quando a gente tem essa parte interna do pé junto na parte do antepé do outro pé. Ficou muito pé, né? Na hora de explicar. Então essa é a posição de semi-tandem. Então a gente reduziu aqui a base no Romberg, no semi-tandem a gente ainda está reduzida, só que daí a gente deixa a orientação ali pelo sistema somatosensorial completamente diferente, né? Porque ao invés de estar um pé, né, paralelo ao outro, a gente está com um pé um pouquinho mais à frente de você, é como se você estivesse reduzindo ainda mais essa base. E a outra que a gente conhece, que é a posição tandem. Então você reduz ainda mais essa base, porque ao invés de os pés estarem paralelos, um está exatamente na frente do outro, tá? Então são formas que a gente tem de modificar a nossa base de apoio, tá? Para reduzi-la. E as bases de apoio alargadas, a gente é só, né, afastar um pé do outro, enfim, e aí a gente vai conseguir aumentar essa base, tá? No geral, e pode parecer muito simples eu falar isso, mas o óbvio muitas vezes tem que ser dito, é o seguinte, quando a gente tem bases de apoio mais aumentadas, a gente tem uma base de apoio que é mais fácil de a gente se manter estável. Quando a gente tem bases de apoio mais reduzidas, a gente tem uma dificuldade para manter a estabilidade ali. E por que é importante a gente falar isso quando a gente fala de treino de equilíbrio, ainda mais em pessoas idosas? Por quê? Porque a gente precisa entender que o que o nosso paciente ele consegue fazer durante a avaliação, né? Ele já tem uma base alargada, né? Isso já mostra pra gente que pode ser que ele tenha alguma dificuldade ali no equilíbrio. E mostra pra gente o quanto que a gente vai poder desafiar esse equilíbrio ou não. Porque se o meu paciente ele já não consegue ficar na posição de Romberg numa avaliação, eu já vou começar o treino já diminuindo a base dele. Então a gente tem que colocar numa balança e tem que julgar o que vai ser mais interessante para ele naquele momento. Porque o treino de equilíbrio, como eu venho falando, e pode ser que alguns de vocês saibam, é um treino que ele tem que ser desafiador e progressivo. Então, se o paciente ele já consegue ficar numa posição de Romberg, talvez eu comece na posição de Romberg, dando algumas demandas extras ali durante o controle postural, mas eu vou ter que evoluir essa base. Não dá para ficar trabalhando sempre só com a base de Romberg, eu tenho que evoluir para poder ter um treinamento desafiador e progressivo,
Tá? Agora, se ele não consegue ficar na posição de Romberg, ele só consegue ficar com os pés afastados mais ou menos na direção do quadril, eu tenho que pensar como eu vou fazer também essa evolução. Não dá pra eu já colocar numa posição ali de tandem, né? E aí sair fazendo um treinamento com ele, se ele nem vai conseguir cumprir essa demanda, essa tarefa durante o treinamento que ele vai fazer. Certo? Então, quando a gente fala em base, a gente tem que pensar sobre essas questões. Agora, quando a gente fala de superfícies, no geral a gente está falando de superfície estável, que é a superfície firme, e superfície instável, que é aquela superfície que vai gerar algum tipo de instabilidade. Geralmente a gente fala de uma superfície de espuma, um travesseiro, algo que vai instabilizar a base de apoio em si. Então percebam que a superfície está completamente ligada a essa base de apoio, tá? E aí, nesse momento aqui, eu quero lembrar algumas questões com vocês, tá certo? Porque eu não sei quantos de vocês conhecem ou quantos de vocês lembram, né? Eu já falei em alguns momentos aqui, eu tenho inclusive vídeo no YouTube e vídeo aqui no Instagram falando sobre essa questão, que é o teste de integração sensorial. Então, Shomei Cook e Olacott, que são duas grandes pesquisadoras em controle postural, elas descreveram em algum momento, né, o teste de integração sensorial, ou vocês podem conhecer pela sigla em português CTISB modificado ou CTSIB, né, se for em inglês a sigla respeitando que é um nome em inglês, tá? Mas aqui a gente acaba conhecendo como o teste de integração sensorial. Elas descreveram, né, 4 condições sensoriais para a gente poder entender qual que era a demanda de cada um dos sistemas sensoriais. Então, o sistema visual, o sistema proprioceptivo e o sistema vestibular, tá? Então, numa condição, vamos dizer, em superfície firme, superfície estável, em pé, com os olhos abertos, uma pessoa ela é super capaz de usar todos os 3 sistemas, porque a gente não tem nenhuma imprecisão em nenhum sistema ali, tá? A partir do momento que nessa superfície estável, superfície firme, a pessoa ela precisa fechar os olhos, então a gente não tem informação do sistema visual sendo interpretada, levada, né, orientando o nosso controle postural, levando lá para o sistema nervoso central informações, mas aí a gente tem o quê? A gente tem as informações somatosensoriais e as informações vestibulares conversando entre si para poder orientar onde está o nosso centro de massa ali, tá? Agora, a partir do momento que a gente vai para uma terceira condição sensorial, que é ficar numa superfície instável, tá? Então, eu coloco essa pessoa, por exemplo, em cima de uma espuma. E aí, eu peço para ela ficar de olhos abertos em cima dessa espuma. O que eu vou ter? A informação visual tá precisa, a informação vestibular tá precisa. Só que, a partir do momento que eu tô em pé, numa superfície instável, tá? O que eu faço principalmente com essa região distal aí de membros inferiores, principalmente tornozelos e pés? Eu impreciso o sistema somatosensorial. E aqui que é o ponto, né? Quando eu falo isso, as pessoas ficam, né? Quem não sabe sobre o assunto, fica assim espantado. Por quê? Porque quando eu coloco essa pessoa numa superfície instável, né? Quando a maioria de vocês pode pensar e já ouviu falar que é quando a gente faz um treino proprioceptivo, um treino do sistema somatosensorial, na verdade eu não estou treinando o sistema somatosensorial, eu estou imprecisando o sistema somatosensorial. Então percebam que quando o meu pé está lá em cima de uma superfície instável, ele fica o tempo todo, né, muitas vezes mais instável ainda. Por quê? Porque ele está tentando modificar a base dele aí para tentar sentir melhor o que ele não está sentindo firme e estável. Então eu estou imprecisando esse sistema. E por que eu estou pegando bem nesse ponto? Porque a gente precisa entender isso para saber quando eu vou ofertar uma superfície firme ou uma superfície instável. Então eu posso variar inicialmente a superfície firme nas bases que eu falei para vocês. A gente modifica essas bases entre base alargada, base diminuída Romberg, semi-tandem e tandem. Eu vou modificando essas bases. Às vezes o paciente não consegue ficar em semi-tandem, mas eu posso pedir para ele ficar numa base de dar um pequeno passo à frente. E aí ele não fica exatamente no tandem, mas ele dá um passo à frente, que é um tandem aqui adaptado, vamos dizer, tá? Então, inicialmente eu vou trabalhar nessa superfície firme,
Tá? Agora, se eu percebo que esse indivíduo, ele precisa muito da informação somatosensorial, eu fico na superfície firme, tá? Eu só vou lá para a superfície instável se realmente eu já tô, por exemplo, com um sistema somatosensorial muito bom e aí eu quero já imprecisar ele para captar outras informações de outros sistemas. Então, vamos supor que é um paciente que está precisando também de estímulos para o sistema vestibular, porque ele não está dando conta de assim que eu tiro a informação somatosensorial, tiro entre aspas, tá? Assim que eu impreciso a informação somatosensorial, ele precisa utilizar mais o vestibular e o visual, e ele não está conseguindo, então eu consigo associar algumas questões do sistema somatosensorial mesmo na superfície firme. Eu não preciso ir para instável para captar ou estimular essas questões do sistema vestibular. Mas se eu tô bem já na firme, né, o paciente não tá precisando tanto da informação somato, eu já posso imprecisar essa informação, eu vou lá para a superfície instável em si. Agora, se ainda não é o momento, eu consigo trabalhar, chamar um pouco mais o vestibular, trabalhando movimentação de cabeça, modificação, né, transferências, enfim, mesmo sem a superfície instável. Tudo bem até aqui ou ficou muito difícil? Me falem. Pra quem tá entrando agora, eu sempre tô entrando concomitante aqui no Insta e lá no YouTube, mas eu tive um probleminha com a minha câmera e aí eu precisei encerrar a transmissão lá, mas aí eu vou colocar o vídeo daqui mesmo por lá, tá? Alguma dúvida até aqui? Tá? Então isso precisa ficar claro. A superfície instável imprecisa o sistema somatosensorial. Então tudo vai depender do nosso objetivo na hora desse treino, tá? E aí a quarta condição sensorial que eu falei pra vocês, né, que faltou ela, é quando a gente tá em cima dessa superfície instável com os olhos fechados. Então eu não tenho informação visual, eu tô com o sistema somatosensorial impreciso e aí eu vou precisar e usar mais a informação vestibular, que é a única que está precisa nesse momento. Então, fazendo esse paralelo de novo das bases de apoio com as superfícies, é isso, a gente precisa entender para qual objetivo a gente quer colocar o nosso paciente numa superfície firme ou instável. Eu ouço algumas pessoas falarem, então a progressão de exercício, de equilíbrio, vai ser o seguinte, a gente começa com uma base alargada e a gente vai para uma base estreita, e aí a gente vai, isso tudo na superfície estável, e aí a gente vai para uma superfície instável. Então, tudo vai depender da necessidade do seu paciente. Então, é isso que eu tô falando. O paciente ele já tem uma alteração em sistema somatosensorial. Você viu que ele tem diminuição de sensibilidade, seja superficial e sensibilidade profunda ali. Tem uma redução de força e ADM nessa região de tornozelos e pés. E aí, mesmo assim, você decide começar logo de cara lá na superfície instável. Então perceba que se ele já tem uma alteração, eu vou começar na superfície instável, eu não estou dando condições do sistema somatosensorial dele trabalhar adequadamente. Então você já começou num nível de desafio muito grande e até o paciente provavelmente não vai nem conseguir fazer. Então é importante a gente voltar e pensar, tá, eu preciso estimular mais esse sistema somatosensorial para trabalhar ao favor do equilíbrio do meu paciente, então a superfície instável vai ficar para outro momento, não vai ser nesse momento que você vai trabalhar ela. Então é esse tipo de raciocínio que a gente precisa ter quando a gente fala sobre bases de apoio e superfícies. E aí, gente, deu para acompanhar? Alguma dúvida específica? Então, o que a gente falou, né, hoje? Eu comentei com vocês sobre que o nosso tema principal aqui é falar, foi falar sobre a importância das bases de apoio das superfícies, tá? No treino dos pacientes adultos e idosos. E aí a gente comentou um pouquinho sobre o que é o controle postural em si, reforçou que ele é um sistema complexo, reforçou que os dois objetivos dele são orientação pelos sistemas somatosensoriais e a estabilidade, que é o equilíbrio propriamente dito. A orientação faz o quê? Envia um monte de sistemas sensoriais, né? O somato, sensorial, visual e vestibular enviam informações para orientar onde o nosso centro de massa tá bom? E aí, essas informações são comparadas lá no cérebro e a gente tem alguma resposta específica e algum tipo de ajuste específico para isso.
Essa parte não foi a parte que a gente falou dos ajustes, a gente ficou aqui nessa questão da estabilidade, que é manter, de modo grosseiro, o centro de massa dentro da base de apoio. E aí a gente comentou da importância da base de apoio. Então, bases de apoios, que são os nossos pés, né, mais alargadas, nos dão mais estabilidade, bases menores, mais estreitas, desafiam, né? Dão menos estabilidade pra gente. E quando a gente pensa no treino de equilíbrio, isso é muito importante, porque a gente tem que entender em como que está a base de apoio do nosso paciente pra gente poder desafiar. E além disso, a gente tem que entender em qual momento a gente tem que ir para uma superfície firme ou instável, dependendo do que o paciente precisa. E aí a gente reforçou muito sobre essa questão. Superfícies instáveis imprecisam o sistema somatosensorial. Então, se eu tenho uma dificuldade nesse sistema, se eu tenho uma alteração nesse sistema, eu colocar o meu paciente numa superfície instável logo de cara pode ser um problema e pode ser um erro. Tá? Então, acho que eu consegui resumir bem aqui o que a gente comentou hoje. E tô esperando o que vocês acharam. Tô vendo que a Carla mandou aqui um emoji. Obrigada, Carla. Se vocês têm alguma dúvida, escrevam pra mim agora, pra gente poder discutir um pouquinho sobre essa questão. Tem um delay entre o que eu falo e vocês recebem, mas coloquem aqui pra mim, porque se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai encerrando. E aí a gente se vê na semana que vem, no próximo Chá de Equilíbrio Geronto comigo. Nenhuma dúvida, pessoal? Então é isso, gente. Vou resgatar a imagem aqui, nosso vídeo do Insta, pra colocar lá no YouTube, e essas coisas acontecem, né? Tá bom? Um beijo grande pra vocês, até semana que vem. Tchau, tchau!